Boa noite a todos. Mais uma vez vocês terão a paciência de me ouvir, né? Porque, a princípio, quando nós fazemos qualquer estudo, os maiores beneficiados somos nós mesmos, né? Os nossos ouvidos se colocam à nossa disposição para que reflitamos mais uma vez sobre tudo que a gente já, em algum momento, já ouviu falar, né? Todos já me conhecem, sou Leila aqui do Carpinteiro. E vamos ao nosso estudo de hoje. O nosso tema é do Evangelho, capítulo 3, itens 8 ao 12. Mundos inferiores e mundos superiores. Nós que militamos na doutrina, estamos já, não digo cansados, mas já ouvimos várias vezes esse tema, essa temática. Porque muitas vezes, na nossa vaidade, nós achamos que o nosso mundo, tirando atualmente as coisas nefastas que estão acontecendo, nós achamos que o nosso mundo é maravilhoso. Mas diante de tanta coisa que nós estamos vivendo atualmente, nós já estamos assim um pouco ou totalmente decepcionados com tantas coisas que estão acontecendo no planeta. E aí, muitas das vezes, as pessoas que não têm nenhum entendimento real das coisas ficam entediadas e até decepcionadas, e muitas entram até em depressão, porque esperavam do planeta uma receptividade maior. Porque o homem, na sua vaidade, quando eu digo homem, eu me incluo também. Porque o homem, na sua vaidade, ele se acha um ser superior. Então, se ele se acha um ser superior, ele acha que tudo que o envolve é extremamente bom e perfeito. Mas não é bem assim. Mediante de todos os ensinamentos que nós temos recebidos, e não sei se vocês têm visto através das mensagens que estão chegando agora para nós, principalmente através da internet, sabemos também que temos que ter cuidados, né? Porque muita coisa também é fantasiosa. Mas nós que militamos na doutrina, já ouvimos falar que existem planetas, mundos superiores ao nosso. Porque antigamente, quando se falava em planetas habitados, o homem tinha a pretensão que só a Terra, que no sistema solar ocupava o terceiro lugar em relação ao Sol, o nosso sistema é o sistema solar, de acordo com a ciência, não é? Mas que há outros planetas que são habitados e cuja vida material lá é muito mais evoluída que a nossa. Mas para alguns, ainda hoje, acham que a Terra era o único planeta habitado com vida, mas a própria ciência, através dos estudos realizados, ela está chegando à conclusão que existem outros planetas e que há vida nesses planetas. A forma, como é, o homem ainda está buscando saber exatamente. E aí, nós vamos para o nosso ponto, que hoje eu vou me deter, o Evangelho se detém, quem deu uma olhadinha no capítulo de hoje, na diferença dos mundos habitados. Aí nós começamos com essa escala, com a qualificação. O que seria esses mundos habitados, esses mundos superiores? Como o próprio nome já diz, ele
tem uma superioridade moral em relação à Terra, porque o nosso parâmetro de comparação vai ser sempre o nosso planeta, né? Esses mundos habitados, a vida lá é diferente, a vida material, a vida lá é diferente da nossa. Por quê? Porque as pessoas que lá estão encarnadas têm um grau de adiantamento maior que o nosso. Então ele começa a elucidar. Ele diz o seguinte: essa qualificação não é absoluta, não é uma verdade radical, taxativa. E ela está de acordo com a escala evolutiva daqueles que lá habitam. E aí ele faz uma comparação. O nosso mundo, a Terra, é um mundo inferior. Por quê? Porque nós, habitantes que aqui estamos nesse momento, somos também de uma natureza inferior. Então, ele começa a enaltecer, talvez seja muito forte a palavra, como é a vida nesses mundos superiores. Então, ele começa a falar que ainda na Terra hoje existe habitantes selvagens, ainda existe vida primitiva. Chegando aqui para o nosso planeta, nossa região, regionalizando no Brasil, sabemos que ainda lá dentro da Amazônia ainda há índios que não conhecem a civilização. Porque quando nós falamos de uma vida primitiva, são ainda homens que buscam a natureza, de modo geral, para sobreviver. Ainda não estão com a tecnologia, a indústria lá a seu dispor para a sua vida normal. Então, a Terra, segundo o nosso Evangelho, ainda hoje é um mundo inferior. Por quê? Porque na escala evolutiva em que nós nos encontramos, ainda trazemos muitos defeitos, muitas inferioridades que nós temos que vencer. E ele relata ainda também que ainda há civilizações rudimentares, quando eu falei, e que a força bruta, em alguns lugares ainda na Terra, hoje, predomina. Olha que coisa interessante. Porque o homem está tão avançado na sua tecnologia, internet, computação, isso e aquilo, que eu não domino bem, e o homem está se achando o máximo. Ele está achando que ele já galgou uma escala para lá de adiantada, mas não é bem assim, não. Porque nesses mundos superiores, o que predomina é o quê? A moral. Não é o aspecto tecnológico, não. Predomina a moral, coisa que ainda hoje nós temos que melhorar muito mais, não é? Nesses mundos, como eu já disse, nos mundos mais atrasados, ainda há a busca pela sobrevivência, as guerras. Aí, quando ele falou na guerra, o que eu me lembrei? Israel, lá lutando, né? Agora na Síria, com a Palestina, né? Esses ataques. A Síria agora, que era uma ditadura, depois de não sei quantos anos, houve a invasão, os rebeldes estavam adormecidos, né? E o Arafat, ele dominou, estava absoluto. E também a Rússia com a Ucrânia. Então, no momento que a gente saiba, 3 grandes guerras estão acontecendo no mundo, fora aquelas da África, onde temos ainda hoje no nosso país pessoas que fugiram da África, estão alocadas lá no aeroporto de São Paulo. Não sei se vocês viram.
Ainda no outro dia eu pensei que tivesse sido resolvida a questão, mas as pessoas são fugitivas, se eu não me engano é o Paquistão, não sei bem, mas ainda estão numa área do aeroporto de São Paulo, não sei se é Viracopos ou Congonhas, não sei. Elas estão lá porque iriam para outros países, mas não foram, não sei que confusão que deu, fugidas dos seus países. Então, nós estamos ainda vivendo hoje no meio do caos. E não podemos ter a perspectiva de dizer que nós vivemos no mundo superior. Não podemos. Nós temos que batalhar muito para melhorar a nossa condição perispiritual, para chegar a ser um mundo superior. Sabemos ainda que a Terra é um planeta de provas e expiações e que está mudando a sua condição para um mundo de regeneração, onde os habitantes que aqui virão, possivelmente, talvez, algum de nós que estejamos aqui, de acordo com o nosso mérito, com o nosso merecimento, possamos habitar. Mas também sabemos da criação desse novo planeta, onde esses espíritos, entre parênteses, rebeldes, eles irão habitar. E nós estamos, se observarmos com uma certa lucidez, que o planeta lentamente está sofrendo já algumas mudanças com essas crianças que estão nascendo agora. E segundo a orientação de alguns espíritos se predispuseram a reencarnar na Terra para ficar nesse novo estágio. Inclusive lendo, porque a gente vê muita coisa, foi dado a Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, a chance dela já galgar um outro mundo mais elevado. E ela optou em reencarnar no Brasil, para ajudar nesse momento de transição que a gente está começando a passar. Mas muitos dizem assim, mas eu não estou vendo transição nenhuma, está um caos total. Então, a nossa cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, os grandes centros urbanos, as capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, tive há pouco tempo também, casamento de uma prima minha. Então, esses grandes centros urbanos, eles estão assim, muito virados, na falta de um termo melhor, mas é necessário que isso aconteça para que a gente possa refletir e buscar dentro da nossa compreensão a caminhada por um mundo melhor. Porque, como ele diz aí em algum momento, há também muitas coisas boas acontecendo. Só que o bem não é divulgado. O que se é divulgado com maior manchete? Na mídia, nos jornais, na própria internet. São as coisas ruins que estão acontecendo. Então, algumas pessoas até entram em depressão devido ao estado de coisas que está acontecendo no mundo. Umas até, às vezes, não aguentam sofrer tamanha pressão e, às vezes, até tentam ou conseguem o suicídio. Por quê? Por causa dessa inferioridade que, nesse momento, nos envolve. Mas nós podemos sair disso? Podemos. Ah, mas eu não posso sozinha. Nós não podemos sozinhos salvar o mundo. Mas se nós emitirmos um pensamento positivo, um pensamento de amor, nós estaremos fazendo a nossa parte. E aí, às vezes, a gente chega até a ser criticado, porque
Há pessoas que, às vezes, mediante de um problema, eu não vou fazer isso porque vai acontecer aquilo. Antes de partir para a resolução, ela já está fazendo uma proposta negativa daquilo que vai acontecer. Então, primeira coisa, na minha concepção, aí entra a minha opinião, que nós temos que fazer como estudantes, né? Estamos procurando aprender os ensinamentos de Jesus, nós temos que pensar positivo, orar, pedir a Deus forças e fazer a nossa parte como cristãos que somos. Ele ainda começa a falar mais dos mundos superiores. Ele ainda fala: será que Deus abandona as pessoas que habitam nesses mundos inferiores? Não, porque todos nós necessitamos passar por essa escala evolutiva. Nós, quando fomos criados simples, ignorantes. Está no Livro dos Espíritos isso. Então, mediante o nosso esforço próprio, o nosso mérito, nós fomos galgando diferentemente o progresso. E aí nós nos voltamos para a seguinte questão: será que nós vamos ficar nessa condição de eternos seres atrasados, habitando mundos atrasados, como atualmente nós estamos aqui habitando a Terra? Não, não. Mas é necessário que nós nos esforcemos para que possamos melhorar a nossa condição de espírito eterno que somos. Porque essa mudança, essa transformação de espírito inferior, espírito médio, até chegar à condição de espírito superior, exige esforço próprio. É como o aluno que entra na escola como analfabeto e ele vai galgando paulatinamente a série, vai passando de ano, até chegar à faculdade, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Vai depender do esforço que cada um de nós faça para que possamos evoluir. E essa trajetória, ela é lenta, difícil, mas que requer êxito a partir do momento em que nós nos esforcemos para chegar ao grau melhor. E aí ele também ainda fala que nesses mundos as pessoas não têm dentro de si, não carregam com elas sentimentos que nós ainda hoje temos, tais como orgulho, ciúme, inveja, vaidades, porque eles que habitam nesses mundos são focados numa elevação maior. Eles já têm a consciência que eles poderão ser espíritos mais evoluídos. Aí, a nossa curiosidade também pergunta: como serão esses espíritos, a forma humana deles, desses mundos mais habitados? Aí ele responde: a forma humana é como a nossa, porque nós fantasiamos, né? Achamos que os habitantes de outros planetas, quando se fala em discos voadores, eles têm a cara menor, que tem um braço mais fino, alguns têm as cores verdes, aquelas coisas fantasiosas da imaginação, do imaginário. Então ele fala da forma humana. Ele diz que a forma humana é a mesma. Aí outra coisa também importante é a morte. Nesses mundos superiores, como é que eles pensam na morte? Tem esse terror da deteriorização da carne quando são enterrados? Não. E ele diz, achei interessante,
que o tempo de vida, a longevidade deles é maior do que a nossa. Se a gente acha que 80 anos aqui, por exemplo, lá eles vivem 100 e poucos anos. E que eles não temem a morte, porque eles também vivem. Os habitantes de lá, quando eu me refiro a eles já têm um desprendimento material diferente do nosso. Eles estão em constante comunicação já com o plano espiritual. Olha que coisa bacana. E para se locomoverem também, não precisam de BRT, não precisam de ônibus, eles se movem também pelo pensamento, o meio de comunicação. Isso em vários, né? Aquele filme Nosso Lar e outros filmes que a gente já viu, o meio de comunicação é o pensamento. Porque a matéria nossa, ela embrutece os meios de comunicação. A comunicação. Lá, a matéria também dos habitantes encarnados, a matéria é mais sutil, é mais leve, porque a nossa matéria, nosso corpo físico, a matéria que eu me refiro, ele ainda é muito pesado e ele impede a manifestação mais ampla dos nossos sentidos. Olha que coisa bacana, né? Então, eles se comunicam mais rapidamente, eles se locomovem mais rapidamente e essa relação com o desencarne é muito mais leve. Por quê essa relação? Porque para eles a certeza do outro, do plano espiritual, ela é certa, porque eles já vivem em constante comunicação com o plano espiritual. E outra coisa interessante também, que a gente já ouviu falar, mas a partir do momento que a gente lê, não existe mais as doenças. Essas doenças físicas que atualmente, né, sempre existiram, outras que estão surgindo agora. E a gente vê que o câncer, por exemplo, que ainda é hoje uma doença que aterroriza, né? Que a gente sabe que é um resgate kármico de todos nós, mas que nesses mundos não há mais essas doenças, não há mais desencarnes por essas doenças, porque a matéria, esses espíritos que lá já estão, que já conseguiram galgar, eles já passaram por essas etapas mais doloridas, que eles já não precisam reencarnar mais com os tais tipos de doença. Então, a gente lendo isso tudo, gente, dá vontade, pelo menos em mim deu, da gente chegar logo lá, né? Porque a gente se veria livre de tantas impurezas, de tanto sofrimento que a gente hoje ainda tem no nosso planeta. E ele fala ainda também, o Evangelho, outra coisa também que eu achei interessante, a infância. A infância nossa, ele não falou praticamente da gestação, era uma coisa que ficou na minha cabeça. A infância, ele diz que é menor que a nossa. E nós, pela psicologia, né, quando nós estudamos, dá um período, primeira infância, segunda infância, toda uma divisão didática nesse sentido. Então, ele disse que a infância nesses mundos é mais curta, que o espírito nasce, né? Aí ele não entrou em detalhes, amadurece rápido. Não fica nesse período que temos aqui na Terra. Já falei da morte, né? E para eles, a morte, o desencarne, é uma transformação feliz. Isso já é uma convicção para eles, é uma certeza, não é esse horror, né? Que para muitos ainda hoje eu não queria morrer, ninguém quer, mas a gente vai. Mas para eles é uma coisa natural, é uma coisa espontânea, porque essa comunicação que eles têm com o plano espiritual é uma comunicação constante.
Então, uma certeza, se é uma certeza, não há por que ter medo, não há o que temer, né? Então, eles já partem felizes e vão procurando acertar. Agora, qual é a grande diferença dos mundos superiores para os mundos inferiores? A postura, o modo de comportamento que eles têm. Por quê? Eles buscam, na verdade, esses espíritos que lá habitam, eles buscam, na verdade, se melhorar cada vez mais. Estão focados, como ele diz em algum momento, estão focados neles mesmos. Eles não têm a preocupação com os outros. O objetivo maior deles é o progresso espiritual. Porque eles sabem, eles têm a certeza, têm a convicção que poderão chegar à condição de espíritos superiores. Aí eu digo para vocês, fazendo uma comparação com os habitantes, conosco aqui da Terra, será que todos nós somos realmente focados nessa convicção que a gente tem que cada vez mais trabalhar o nosso interior para que nos tornemos criaturas cada vez melhores? Né? Fica a reflexão para cada um de vocês. E já nesses mundos, a vaidade não existe. E eles não se preocupam com os outros. Ele fala que quem pegar o Evangelho para ler, porque eu procuro sempre me basear muito no que eu preparei para o estudo. Então, ele diz que eles são preocupados com eles, com o progresso deles. E a gente é assim? Não somos. Muitas das vezes nos preocupamos mais com os outros do que conosco, não é? Então é uma coisa também para a gente refletir. Aí ele fala da condição moral, que eu já citei aqui, que as condições morais e materiais desses mundos são diferentes da Terra. Lógico, né? A forma corpórea, os sentidos. Nós estudamos que temos 5 sentidos, mas os 5 sentidos que nós temos, são muito mais apurados: visão, audição, tato, gustação. Claro, se são seres com uma matéria corpórea mais evoluída, que não obsta ao progresso, não é um grande obstáculo para o espírito. Então, a matéria, não sendo um obstáculo grande, a matéria vai ser mais leve, mais sutil e não vai atrapalhar ao sentido, né? A manifestação mais plena dos sentidos que possuímos. Então, tudo lá é diferente, né? E eles também têm mais lucidez nas coisas que eles querem, né? Porque quase sempre, olha que coisa interessante, quase sempre a alma está emancipada. O que é emancipada? Ela está mais liberta. Aqui na Terra, a alma está mais emancipada quando dormimos. Nós estudamos isso, né? Mas nesses mundos, mesmo eles estando em estado de vigília acordados, eles já têm essa facilidade de emancipação para a comunicação com o plano espiritual, coisa que ainda não temos, porque somos ainda bastante atrasados, né? E as relações entre as pessoas? As relações interpessoais, né, de uma pessoa com a outra, como é que são nesses mundos? Sem ambição, sem escravização. Achei interessante ele falar isso. Sem escravização, porque lá não existe pessoas que vão explorar outras para ganhar dinheiro, né? Não são pessoas ambiciosas. Elas procuram
pelo contrário, ajudar sempre aqueles que precisam, menos favorecidos. Aqui nós temos isso, graças a Deus. A gente sempre encontra, mas lá o desprendimento nesse auxílio ao próximo, ele é uma constante, porque já não existe aquele interesse maior, aquela exervação, para a pessoa ficar rica, milionária. Eles se contentam com o que eles têm. O poder aquisitivo econômico não é a coisa primordial para eles. Como nesses mundos mais inferiores, essa ganância pelo dinheiro ainda predomina, né? Porque a gente hoje ainda vê tanta coisa, só abrir os jornais, as manchetes, não me cabe aqui relatar, que a gente vê ainda pessoas que estão focadas em ganhar dinheiro, às vezes já tem uma situação econômica razoável, que daria para a sua sobrevivência, mas as pessoas não se contentam. Elas cada vez querem enriquecer mais. De lá já não existe isso, né? Sim, já falei da vida. E o que a gente chega à conclusão? Que lá o progresso moral e intelectual é que faz a diferença, né? Eles procuram, como eu já disse, elevar-se a si mesmo. O predomínio deles, o foco deles é o progresso deles. Não interessa A, B ou C. Ele quer cada vez melhorar mais. Aí ele fala uma coisa também que eu achei bastante interessante. Ele disse que nós ainda somos muito pobres de pensamento, porque nós só temos a capacidade de pensarmos nas coisas mais simples, mais na maldade, ele usa esse termo. Devido à nossa inferioridade, nós ainda não temos a capacidade de pensar plenamente no que é um mundo superior. Nós imaginamos, pensamos, às vezes vemos algumas obras literárias, filmes espíritas que estão surgindo agora, que nos dão uma vaga ideia do que é um mundo superior. E ele diz também que essa dificuldade que nós temos de imaginar o que é um mundo superior é porque a gente ainda não experienciou, não vivenciou essa experiência, porque não chegamos ainda lá. Né? Nós só vamos poder falar com certeza, nós só vamos poder falar com convicção no momento em que a gente passe por aquela experiência, vivencie. Então, a nossa dificuldade em imaginar plenamente o que é um mundo superior vem dessa dificuldade em que a gente ainda está num mundo de provas, de expiações, de grandes tragédias, de grandes sofrimentos, e a gente aí tem essa dificuldade. Mas nós temos que lutar para até nos incentivar a seguir para frente, para que nós possamos cada vez mais buscar o nosso progresso. Mas eu digo para vocês também, na medida em que a gente procura se livrar de certas coisas, nós somos também taxados pelo próprio mundo de pessoas, como é que eu vou te dizer o nome? De pessoas muito bobas, né? De pessoas, irmã Paula, ela não pensa nisso. Então, vou me reportar. Lá onde eu moro agora, ali de Gavernec, entrou, tem a UPA, tem aquele muro onde era a Dirija, e ali virou um ponto de drogados. Como vários lugares agora, né? Aí tem pessoas que passam ali, né?
Tem pessoas que passam ali e falam, esses cracudos estão ali, tinham que morrer, tinham que passar ali, papapá. Fala um monte de coisa. Quando eu passo ali, eu fico pensando, meu Deus, né? Sempre que eu oro, que eles pudessem buscar uma luz, que Deus pudesse tocar o coração deles, que eles pudessem encontrar uma força para vencer essa dificuldade. Porque nós sabemos que as pessoas que são dependentes químicas são pessoas doentes. Têm uma baixa autoestima. Eu fiz o curso com a minha amiga Tânia, e nós fomos, então a gente teve com psicólogo, com assistente social, várias pessoas da área, o grupo até era do Leon Denis, o grupo que deu o curso lá na CRE, e passa, o dependente químico, ele passa por várias etapas. Uma das principais condições é a baixa autoestima dele. Todo dependente químico, ele tem com ele essa baixa autoestima. E se a gente for observar, for fazer um estudo mais minucioso, a gente vai ver, ele acha que ninguém gosta de ninguém, ele não tem, etc, etc, que aqui não compete falar. Então, são pessoas que, na verdade, precisam de ajuda. Mas se você passar e você proferir uma palavra, Deus, olha, você vai ser taxada, você vai ficar com pena desses caras, moram na rua. Eu digo, meu Deus, o ponto um ser humano chega, né? O que a sociedade podia fazer mais para ajudá-los, né? Porque qualquer vício, ou jogo, ou bebida, ou químico, ou drogas, é uma fraqueza espiritual. Mas se o espírito encontrar dentro de si forças, ele consegue sair. Mas tem que ter um apoio religioso muito forte. E dentro dele tem que ter aquela vontade de sair daquela situação. Muitos conseguem, mas a maioria não consegue. Então, por que eu abri esse parênteses para falar isso? Porque nós temos também a obrigação com o mundo. Nós que estamos dentro da doutrina, que somos espíritas, ainda estudantes, caminhando devagarinho, nós temos que ter uma outra visão de certos acontecimentos mundanos. Não podemos só taxar, criticar. Nós temos que ter a visão material, mas temos que ter também a visão espiritual. Para isso, nós estamos aqui estudando, vendo a palestra, escuto aqui, vejo uma coisa ali, leio uma coisa. Então, a gente vai tirando as nossas conclusões. Então, é o que ele fala aqui. Por isso que eu voltei aqui. Quando nós temos a convicção que temos a condição de chegar a uma condição melhor de espírito, nós vamos nos esforçar para chegar àquela condição. Agora, o caminho não é fácil para a gente chegar lá. Requer, muitas vezes, contradições das nossas opiniões. Muitas vezes, nós temos que mudar certos pensamentos que nós já trazemos lá da nossa infância, da nossa adolescência, para entender o mundo, né? Para entender o que está acontecendo com o mundo. Aí, se você muda de opinião, você também é criticado. Poxa, mas você pensava assim e agora você mudou de opinião. O que está acontecendo? Está acontecendo que eu não estou vendo aquele irmão como um desafio às regras morais. Eu estou vendo aquele irmão como um companheiro meu que está precisando de ajuda naquele momento. Então, se eu puder ajudar, fazendo alguma coisa, dando uma palavra de incentivo, dando uma palavra de alívio, eu vou ajudar, você vai ajudar. Eu não vou simplesmente criticar. Mas o que nós fazemos?
Nós só criticamos. Devido ao quê? Devido à nossa inferioridade. Porque somos imperfeitos, nós não temos esse olhar de caridade para com o nosso irmão. Nós somos caridosos com os nossos queridos, mas com aqueles que se encontram nas ruas, nós temos mais dificuldades em ajudar. Não é isso? Verdade. E aí ele diz que à medida em que a gente vai evoluindo, nós vamos nos deparando com novos horizontes. Os horizontes vão se abrindo, a gente vai tendo uma visão mais ampla de tudo que nos envolve. É como o estudo fazendo uma comparação com a Terra, à medida que você vai estudando em qualquer setor, determinado assunto, ou a própria doutrina, você vai vendo que você vai conseguindo entender melhor as coisas que estão acontecendo. A gente não fica restrito só àquilo que está na nossa caminhada. Por que para muitos, aí vamos passar para a educação, não interessa que as pessoas, às vezes, estudem muito? Porque a pessoa, à medida que estuda, ela vai abrindo, vai entendendo melhor os mecanismos da própria cultura. E se ele permanecer leigo, ignorante, é mais fácil dele ser ludibriado e enganado. Não é isso? Então, aqui, à medida que a gente vai estudando, vendo a possibilidade, poxa, existem mundos melhores, eu quero chegar nesse mundo. Quem é que não quer? Né? Todo mundo quer. Agora, é uma caminhada longa e requer da nossa parte bastante esforço para que nós possamos chegar lá. Lá nesse mundo também, já quase fechando, ele diz que lá ninguém sofre por não ter as coisas. Igualzinho aqui na Terra, né? Igualzinho aqui. Então, porque lá ninguém, passando por uma situação real, ninguém passa necessidade, ninguém passa fome. Lá todo mundo tem o necessário. Então não há pessoas, não há essa desigualdade das riquezas que a gente vê aqui na Terra. Porque ali, aquele conjunto de habitantes que lá estão, eles têm o mesmo ideal, estão focados mais na espiritualidade. Então, a materialidade fica já em segundo plano. Eles não têm essa visão materialista que nós temos ainda hoje. Muito interessante isso também, né? Ninguém sofre por não ter o necessário. E ninguém lá está em expiação. Olha que legal. Ninguém mais lá está resgatando débitos de vidas anteriores, porque eles, quando chega nesse estágio, eles já cumpriram os resgates que eles tinham que fazer. No nosso mundo ainda, precisamos sentir o mal. Ele diz que para a gente ter a noção do que é o bem, nós precisamos sentir o mal. Então a gente só tem noção, aí ele cita, nós só temos noção do que é ter saúde quando nós ficamos doentes. Porque a gente, quando não está doente, a gente nem liga. Mas quando a gente fica doente, e se temos uma enfermidade grave, como nós tivemos, eu tive, Romilda teve, a gente fica muito reflexiva em tudo. Então, quando o diagnóstico é dado, então tudo vem um turbilhão de ideias. Ah, eu não merecia isso. Não é? A gente às vezes não pensa, eu não merecia isso. Então, ele fala para a gente ter a noção da luz, é preciso que convivamos com a escuridão, né? E para saúde e para o mal sentir o bem. E que lá não há necessidade
de contrastes, de coisas antagônicas. Por quê? Porque lá todos têm um objetivo comum, que é a evolução. Então, quando nós conseguirmos pensar que nós somos seres e temos que focar a nossa caminhada na nossa evolução espiritual, nós seremos pessoas melhores, né? Nós buscaremos do fundo do nosso eu o caminho para chegarmos lá. E quando eu ouço falar várias histórias que a gente ouve, domingo, aí abro um outro parênteses, pode contar caso, escutando a Rádio Rio de Janeiro, porque eu escuto direto, Caminho do Senhor. E aí o menino, aquele menino que vinha aqui não sei se o Vicente chegou a pegar, o Henrique, que era sobrinho da Ana, que é psicólogo, foi o Henrique, ele falando da conversão de Paulo. Mas a palestra dele foi tão emocionante que eu, lá nos meus afazeres, né, o pessoal domingo vai lá para casa, eu me emocionei muito com a narração do Henrique. Porque Saulo, ele era extremamente maldoso, descrente, perverso, até que ele tem a visão, né? E ele se converte. E quando ele chega para falar com o pai dele, mas Paulo, você não pode mudar assim. Mas aí ele conta tudo o que aconteceu. Então, gente, quando a gente ouve as narrativas dos apóstolos, da conversão de Paulo e outras passagens de Jesus, aquilo nos toca o coração. Porque você sente dentro de si uma superioridade, uma onda de luz te invade o coração, que te faz lembrar, que te eleva, que te faz chegar aonde nós normalmente não conseguimos chegar. Então, quando a gente se eleva, ele diz aqui no final, para fechar, que dos seres superiores emana uma luz resplandecente, que às vezes nós pensamos que é uma alegoria que se faz a presença de espíritos superiores, mas nós sabemos que não é. Quando Chico Xavier partiu e foi recebido, segundo as descrições espíritas, um caminho de luz se abriu para que Chico Xavier pudesse subir os degraus, porque, segundo a narrativa, ele foi um dos apóstolos de Jesus. Então, aquele caminho de luz se abriu para ele e o próprio Jesus o recebeu. Porque no nosso orbe há várias galáxias, há vários sistemas solares que tem o responsável pelo nosso é Jesus. Então, que essa luz que emana dos espíritos superiores, quando nos encontramos com espíritos superiores, quem tem a possibilidade de alguma vez ter sonhos, ter visões, quando tem aquela possibilidade de se encontrar com alguns desses espíritos, ele recebe uma luz imensa sobre si e ele fica plenamente emocionado porque aquela luz toca o nosso coração, vai no mais íntimo do nosso ser, iluminando, nos dando uma sensação indescritível de luz, de amor, de paz. Então, que a gente possa lutar para receber
de Deus essa possibilidade dessa luz iluminar os nossos caminhos para que nós possamos nos tornar pessoas melhores e galgarmos a ascensão de espíritos imortais que somos em busca do nosso progresso, da nossa luz, do nosso amor. E que Jesus seja o nosso mestre maior para que possamos seguir seus ensinamentos, procurando ajudar o nosso próximo, procurando cada vez mais lutarmos com as nossas imperfeições para que nos tornemos pessoas melhores. Porque essa é a nossa luta, que possamos sair vencedores das nossas provas, das nossas dificuldades, nessa encarnação, para que possamos continuarmos como espíritos imortais que somos a nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe e que possamos continuar cada vez mais aprender um pouquinho do nosso Evangelho, procurando segui-lo com as nossas dificuldades, mas que, acima de tudo, Jesus possa estar conosco. Graças a Deus.